Jeremias 17, 6. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a deixar o seu like. Vamos hoje falar no nosso devocional sobre uma conversa entre Deus e Jeremias, que pode ser a conversa de Deus com você. Jeremias, um profeta de Deus. O Senhor disse: Jeremias, hoje eu quero te ensinar algo diferente. Eu quero te convidar a ir à casa do oleiro para entender o meu trabalho. Era isso que Deus estava dizendo. Na verdade, você olhando para o oleiro, você vai entender como funciona na minha casa. Então, Jeremias foi até a casa do oleiro. Quando ele chegou, o oleiro nem deu bola para Jeremias. Ele estava tão concentrado naquilo que ele estava fazendo. O oleiro estava com o barro nas mãos, com aquela habilidade que todo oleiro tem, e ele estava trabalhando. De repente, aconteceu algo inusitado. O barro que estava nas suas mãos, o vaso que já estava com um molde. Porque eu quero te convidar a ler para você entender que o vaso já estava na parte final da sua construção. Veja o que está escrito no versículo 3 de Jeremias 18. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Talvez você nunca tenha prestado atenção que ele não estava no início do trabalho, ele estava no fim. O vaso já tinha um formato, tanto que Jeremias já chamava aquele trabalho de vaso. Senão ele falaria, não, a bacia, ele falaria qualquer outro objeto. Mas ele reconheceu, é um vaso. No entanto, na parte final do trabalho, algo aconteceu. A mão do oleiro ainda estava sobre o vaso, mas o vaso estragou. O problema era a falta de habilidade na mão do oleiro ou o problema era a impureza no barro? Com certeza o problema era no barro, porque a mão do oleiro, ela não erra. Sendo a mão de Deus, ele tem a medida certa. Ele tem o tempo certo e a medida e a força certa. Deus nunca vai usar uma força que te esmaga, que te destrói. Não, vai te dando o formato que Ele quer. Tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus permite, porque é o que está dando o formato que Ele quer. Ele está te tornando mais manso, mais sensível, mais maduro. É o que Ele está fazendo. Algumas vezes você não suporta o tratamento do oleiro e você quer sair da mão do oleiro. Bom, quando o vaso estragou na mão do oleiro, ele viu que o oleiro não desistiu da obra. Ele simplesmente pegou o barro e começou novamente o trabalho. É claro que você vê que Deus não desiste de nós. Eu tive um momento lá na minha juventude que, assim como o vaso na mão do oleiro, eu estraguei. O problema não foi Deus, o problema foi o meu coração. Eu já trabalhava, eu era nova, eu tinha 18 anos. Mas não é porque eu tinha 18 anos que eu não trabalhava na obra. Eu estava no coral, eu estava na obra de evangelização, na intercessão, eu trabalhava em missões, era muita coisa que eu já fazia. Eu já era um vaso na mão do oleiro, mas eu estraguei. Eu prestei atenção em outras coisas que atraíram mais o meu coração e me afastei de Deus. Só que Deus não desistiu de mim. Ok, vou começar o trabalho de novo na Naira. E ele começou o trabalho novamente. E que bom saber que ele nunca desistiu de mim, da mesma forma que ele nunca desistiu de você. Mas tinha um rei em Israel chamado Manassés. Se você olhasse para este rei, você diria, não tem mais jeito. O rei Manassés, que começou bem nas mãos de Deus, ele se corrompeu de tal forma, mas de tal forma que ele se tornou abominável. Ele construiu altares para ídolos, ele sacrificou filho dele a Deus Moloque, queimou um filho em homenagem, em idolatria a esse Deus Moloque.
Enfim, ele fez tudo o que você podia imaginar para um líder fazer de errado. E aí você diria, porque hoje eu vejo que tem muitas pessoas que rotulam, são rápidas na condenação. Não estou falando para aceitar o pecado, não. Eu só estou dizendo para você se calar, deixa ou ora. Você não precisa ser um juiz dessa pessoa. Você simplesmente se cala, fala: Deus, se esse vaso tem jeito, o Senhor, eu sei que o Senhor não desiste dele, o Senhor vai pegar de novo e o Senhor pode remodelar. Agora não cabe a mim julgar. Tem pessoas que não querem ser restauradas, mas o rei Manassés, ele foi até as últimas consequências e viveu consequências. Ele foi levado cativo para a Babilônia, humilhado, acorrentado, e no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, ele fez uma oração que eu quero ler com você, para depois a gente voltar para Jeremias. E está escrito em 2 Reis, em 2 Crônicas 33, aqui está escrito o que a oração deste rei ao Senhor. Está escrito no versículo 12 de 2 Crônicas 33. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu já sei o que você deve estar pensando. Claro, ele lá na Babilônia, acorrentado, prisioneiro, é claro que ele se arrependeu e então a única solução era voltar para Deus. Não, ele podia ter continuado do jeito que ele estava. E Deus conhece os corações. E Deus viu que havia um verdadeiro arrependimento. Tanto que, no momento em que o Senhor se tornou favorável a ele, e ele voltou para Jerusalém, Manassés, ele continuou na trajetória de arrependimento. Diante de todo mundo, primeiro ele se humilhou diante de Deus. Depois ele se humilhou diante de todo mundo. Ele mostrou para todo mundo que ele queria uma nova vida. Ele destruiu todos os altares que ele construiu. Ele desfez tudo aquilo que ele tinha feito. Agora o comportamento de Manassés era completamente diferente. É lógico que ele viveria consequências dos seus erros, mas ele teve o perdão e teve uma nova chance. Quem pode condená-lo? O oleiro que pega o mesmo barro que quebrou e faz de novo um vaso. Deus trabalha com pessoas quebradas. Deus trabalha com pessoas que não têm mais jeito, na opinião de muitas pessoas. Deus trabalha com situações, com ministérios totalmente destruídos. A destruição não assusta Deus. Deus se agrada de um coração humilde e de um coração que se humilha diante de Deus e se humilha diante das pessoas, que diz: sim, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a restauração de uma amizade, eu quero a restauração da credibilidade na minha vida ministerial, na minha vida profissional. Deus é um Deus de restauração. Ele fez de novo o vaso. E o vaso, a obra ficou concluída. E quando a obra ficou concluída, aquele vaso ele foi construído para ele poder deter um conteúdo precioso. Esse era o propósito da vida daquele vaso, da construção daquele vaso. Era o conteúdo. Então, o oleiro podia entregar este vaso para que ele fosse usado, para que ele fosse cheio de um conteúdo nobre. E o conteúdo é a presença de Deus na sua vida. Manassés, ele foi o avô de um grande avivalista. E eu gostaria que você entendesse que a nova chance de Deus é para que grandes coisas aconteçam. E eu sei que muitos aqui estão dizendo: para mim não tem mais jeito. Sim, tem jeito. Agora você que acha que você está muito certo e você não precisa de arrependimento, cuidado! É assim que nós nos afastamos de Deus. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque como Paulo disse, ele lutava, esmurrava a carne dele todos os dias. Peça para o oleiro te reconstruir todos os dias, reconstruir os seus pensamentos. Seus pensamentos estão bem? Então, fala: Senhor, reconstrói-os, remodela os meus pensamentos. E as tuas emoções?
você não tem mágoa de ninguém, você não tem problema com a ira. Então fala, Senhor, reconstrói as minhas emoções. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser conhecido não pela minha ira, mas pela mansidão. Senhor, eu não quero ser conhecido pela minha mágoa, mas pela nobreza do perdão. Eu quero crescer. Eu quero crescer como José decidiu crescer e como tantos outros decidiram crescer. Olha, a recompensa é um conteúdo precioso que Deus quer derramar no seu interior. É muita graça, muito poder e muita autoridade. Neste momento, que é o nosso momento de oração, faça um pedido para o Senhor. Me reconstrói, me faz de novo, Senhor. Eu quero deter, eu quero reter o de melhor que o Senhor tem para a minha vida. E também, se você precisa de um milagre, escreva aqui nos comentários, porque nós vamos orar por você neste momento. Senhor, como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. O Senhor trabalha com aquilo que está estragado, com aquilo que está quebrado. O Senhor dá uma nova chance. Por isso, eu quero pedir nesta manhã, Senhor, que cada um aqui possa voltar à roda do oleiro. Senhor, em nome de Jesus, mesmo que partes, Senhor, tenham sido deformadas, que, Senhor, coisas que tenham sido provocadas por decisões erradas na nossa vida, hoje eu suplico, Senhor, redesenha a vida de cada pessoa, toca naquilo que está torto, restaura o que o tempo quebrou, como o Senhor fez com Manassés, traz de volta a essência. Não queremos viver longe da Tua mão, molda, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. E eu quero pedir que o mesmo toque de restauração possa, Senhor, tocar situações irreversíveis. É o toque do Teu milagre. Senhor, toca agora em situações irreversíveis para que possamos ter testemunhos de muitos milagres que aconteceu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você nunca fuja da mão do oleiro. Ele não desiste de você, Ele te ama. Viva o melhor com Deus. E que você possa também estar aqui comigo novamente amanhã, às 5 horas da manhã, no nosso devocional e às 17 horas em outro vídeo para te abençoar.